Bom, é para eu falar a respeito da importância do livro espírita. E eu, como professora, uso muito a história, e a história infantil. Tem uma pequena história infantil que chama O Menino que Sabia Ler, que aprendeu a ver. E essa história conta que o menino não entendia como é que a mãe sabia qual ônibus tomar, em qual rua entrar, como é que ela sabia que aquela era a rua da casa dele e tudo mais. E a mãe falou que ela lia, e ele olhava onde ela lia e só via rabiscos, riscos, não entendia o que era aquilo. E ela disse, você vai entrar na escola e aí você vai aprender. E ele, logo no primeiro dia de aula, a professora ensinou a letra a partir da palavra ave. E depois ensinou que ele podia achar esse A em outras palavras ali na escola mesmo e propôs que ele saísse à rua e aí que ele procurasse essa letra em outros lugares. E ele ficou assim encantadíssimo quando ele saiu à rua e aquilo que ele via como rabisco, ele identificava o A aqui, o A ali, e ele foi ficando encantado com aquilo e depois aprendeu outras letras e tudo mais. Muito bem. O espiritismo vem sendo um aspecto de muita curiosidade, até pelos problemas que a humanidade vem enfrentando, né, pela situação de vida, de morte, especialmente com a questão do vazio existencial que assola grande número de pessoas. Em função disso, a busca pelas informações que o espiritismo pode oferecer é muito grande. E nesse sentido, os livros espíritas são extremamente procurados, porque eles têm uma gama, um aspecto muito grande de abrangência, né? Vai de contos, romances, pesquisas, livros didáticos, poesia, enfim. E isso vem sendo um mercado editorial, até existe uma pesquisa a respeito disso. As editoras gerais, não são as editoras espíritas, buscam títulos espíritas e espiritualistas porque sabem que é êxito, né? Que dá êxito, dá vantagem na busca dessas informações, então, que o espiritismo pode oferecer. Tem uma estimativa feita em 2018 que o mercado editorial espírita cresceu 85%, é muita coisa, num país que lê pouco, né? Um país que nós sabemos muito bem que tem pouca afinidade com a leitura de uma maneira geral. A ideia é que a partir do primeiro livro, o Livro dos Espíritos, que foi escrito e quando foi publicado, muita polêmica, ainda hoje a polêmica ainda é grande, que o Kardec resolveu enfrentar, ele sabia que seria polêmico, resolveu enfrentar através de cartas que ele respondia pela Revista Espírita. Então houve a publicação do Livro dos Espíritos e em seguida a discussão dessas ideias polêmicas através das cartas publicadas na Revista Espírita, até desencarnar ele fez isso, e depois seus sucessores permaneceram escrevendo, então, nessa revista, essa Revista Espírita. E toda a publicação, na ocasião da Revista Espírita e dos livros básicos, né, os 5 livros básicos do Espiritismo, a preocupação era discutir, esclarecer, analisar e pesquisar essas primeiras palavras, né, esses primeiros escritos das obras básicas. Bom, desencarna o Kardec, param as cartas e a revista permanece, porém ainda claudicando, né? E
na época, a partir dos anos 30 do século XX, aparece, então, um médium que, um único homem, né, demonstrou ser capaz de produzir, através da faculdade mediúnica, centenas de milhares de páginas digitadas pelos espíritos. Então, Francisco Cândido Xavier escreveu ele próprio 400 livros. Depois, se a gente juntar com a produção do Divaldo, nós temos mais, que também é considerado um grande e seguro escritor, mais de 150 livros publicados através do Divaldo. E vejam que, como eu disse, todos esses livros têm essa função de esclarecer essas primeiras palavras do Kardec nesses 5 livros iniciais, né? Qual seria, então, a preocupação de esclarecer o quê? Esclarecer a nossa realidade como espíritos eternos, esclarecer que nós estamos percorrendo uma jornada de progresso, que essa evolução é um determinismo divino, então todos nós estamos a caminho de melhorarmos, de nos melhorarmos, que somos livres no plantio, mas responsáveis pela colheita, que colhemos hoje o que plantamos ontem, mas podemos hoje plantar melhor, coisas melhores, para poder colher mais um futuro diferente, né, mais feliz. Nos explica que a dor é uma das formas de aprendizado que nos é oferecido e nos tira da zona de conforto. Explica que os tempos são chegados e que somos co-criadores. Somos chamados a participar para colaborar na transformação da Terra. Nos explica que os tempos são chegados, que nós somos co-criadores, somos chamados a participar da construção de um novo tempo, um tempo de regeneração que se considera ser um tempo de mais paz e de mais felicidade nesse aprendizado pelo qual nós estamos, ou no qual nós estamos caminhando. E ainda é preciso que nós entendamos, portanto, esse processo, essa construção, explicada na maior parte dos livros espíritas. Portanto, assim como um menino, nós estamos sendo chamados a ler nos livros os sinais, né, as ideias que estão sendo colocadas para a nossa transformação. É preciso aprender passo a passo, e existe uma programação espiritual para esse aprendizado. Os espíritos nos revelam isso, especialmente o Wallace Leal, que é de Araraquara, por sinal, né, nosso vizinho aqui, uma produção grande espírita, e ele explica no livro Segue-me, logo na introdução, ele explica a importância do livro espírita e nos revela, né, através até de questões mediúnicas, de uma questão mediúnica, a existência no plano espiritual de um centro de estudos e promoção da leitura. O próprio André Luiz faz referência a isso nas obras dele. Então, os espíritos desencarnados permanecem estudando, ingressam em grupos que se dispõem a estar trazendo para nós essas informações. E nesse centro de formação, então, daqueles que serão os escritores ou mesmo os médiuns que receberão esses livros, existe toda uma programação para que sejam trazidas, e houve, né, especialmente essa programação, para que sejam trazidas mensagens que não confundam, né, que ao contrário nos esclareçam. Então vejam que na época do Kardec, na época do Chico Xavier, haviam poucos médiuns que traziam essas mensagens, porque a preocupação era muito essa, né, que a mensagem fosse esclarecedora e não que houvesse confusões, né?
Então, nesse centro de promoção, foram planejados os livros e as mensagens que deveriam dar sequência à obra da codificação. E aí, 400 livros, como eu já mencionei, 150 do Divaldo, livros que são esclarecedores. Por exemplo, agora a gente pode dizer que nenhum livro é de um autor exclusivamente, considerando esse centro, né? Todos os livros são planejados, pensados, assessorados. Então, o mesmo espírito que está se comunicando é assessorado por espíritos mais elevados para que a mensagem seja trazida de uma maneira segura, completa, né? Sem intervenção muito grande das ideias do médium ou mesmo das ideias do meio, né, onde a gente está vivendo. Então, os primeiros livros foram de extremo cuidado, de uma ação pedagógica intensa. O Wallace explica que ele fez um estudo profundo de toda a obra do Emmanuel, e nessa obra ele percebeu que o jeito, conseguiu perceber, né, que o jeito que o Emmanuel escreve, aqueles 4 livros, por exemplo, de mensagens, aquele verbete inicial e depois a explicação curta de cada verbete, isso tem uma explicação lógica dentro da linguística, e essa técnica só foi esclarecida e implantada muitos anos depois que apareceram esses livros do Emmanuel, né, psicografados pelo Chico. Então, a gente vê o cuidado do mundo espiritual na publicação, na produção e na publicação desses livros. Espiritismo é obra de educação. Não existe uma hierarquia estabelecida dentro do espiritismo. Então, espiritismo não se prega, se discute. Então, a ideia é que cada livro, cada lição seja lida, estudada, discutida, para que as ideias sejam clareadas, para que haja algum consenso, para que a divergência seja esclarecedora. Então, a necessidade dessa discussão, do estudo, os livros espíritas são mais do que só para serem lidos, são para serem estudados. Mesmo os romances trazem muitos ensinamentos, muitas ideias que precisam ser levantadas e estudadas em conjunto, né? Porque o próprio Emmanuel diz que a educação bem compreendida é a chave para o progresso moral. Então, a preocupação do mundo espiritual em estar trazendo tanto material assim para a nossa educação é nesse sentido. É a chave para o nosso desenvolvimento moral. O Kardec dizia que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão frente a frente. Então, mais uma vez, reiterando a ideia de que os livros são essenciais para o nosso estudo, ou para o nosso progresso, ou para o nosso conhecimento. E, por último, acho que valia a pena responder a questão: todos os livros são bons? Bom, depois dessa primeira onda, né, que nós vamos marcar com a presença do Chico, a presença intensa do Chico. Haviam outros, Ivone Pereira, por exemplo, escritores que estavam, inclusive, em torno do Chico, orientados por ele, assessorados por ele. Muitos outros escritores apareciam. Todos os livros, toda essa produção é boa? Não, nem toda a produção é boa. E como é que a gente fica sabendo? E como é que fica esse centro, então, que eu acabei de mencionar, né? Que existe, se existe um centro de pesquisa e estudos do livro espírita, no mundo espiritual, por que nem todos os livros são bons? Então, eles deixaram escapar o que aconteceu. A ideia é que nós precisamos ser responsáveis pelo nosso progresso, pelo nosso crescimento. Ninguém quer fazer por nós. É importante que nós entendamos, que nós selecionemos, que nós
apliquemos as principais ideias, os principais ensinamentos. Então, compete a cada um de nós e ao grupo, porque outra vez eu reitero a importância de estarmos discutindo em grupo, estudando em grupo cada um dos livros, para selecionarmos aquilo que está dentro das ideias iniciais do Kardec, e por isso o Pentateuco, né? A gente não abandonou o Pentateuco, mesmo com tanto livro espírita, porque todos estão referenciados na ideia, nas ideias iniciais do Kardec, que eu já disse, teve um cuidado extremo em estar trazendo as principais informações. Então, compete a nós agora a seleção do que é melhor para nós. Então, é nosso dever, segundo o Emmanuel, ele cita, vou citar, como ele diz mesmo, certamente é dever nosso criar e desenvolver todos os recursos humanos que nos sustentem e dignifiquem a vida na Terra de hoje. Todavia, quando nos seja possível, auxiliemos a manutenção e a difusão do livro espírita, que nos sustenta e dignifica a vida imperecível, libertando-nos da sombra para a luz do plano físico e na esfera espiritual, aqui e agora, depois e sempre. Então, usemos o livro como, primeiro, como sinal, né, para cada um de nós, e depois como instrumento para o nosso crescimento espiritual.